Boa noite. Boa noite. Anúncio do Vaticano. Papa vai consagrar Rússia e Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. Francisco expressa dor e preocupação com os ataques sobre a população ucraniana e reitera apelo por cessar fogo imediato. Palácio do Planalto busca soluções junto ao Congresso Nacional para conter a alta dos combustíveis. Brasil passa a exportar carne bovina e suína para o Canadá. Estados e Distrito Federal decidem flexibilizar o uso da máscara. Mutirão oferece atendimento à população de rua no centro de São Paulo. No Dia do Consumidor, veja como se proteger dos golpistas. Veja também a reportagem que abre a série Viva Bem, com base na obra de monge beneditino alemão. O Vaticano anunciou hoje que o Papa Francisco vai consagrar a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria na Basílica de São Pedro. O mesmo ato será realizado em Fátima. As informações com o nosso correspondente na Itália, Túlio Fonseca. Na declaração, a Sala de Imprensa Vaticana anunciou que o Papa Francisco, no dia 25 de março, durante a celebração penitencial na Basílica de São Pedro, irá consagrar a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. O mesmo ato será realizado em Fátima na mesma data, através do enviado do Santo Padre, o cardeal Krajewski, esmoleiro pontifício. Esta será a primeira vez que o Papa Francisco realizará este ato público de consagração a Nossa Senhora nesta intenção específica. E a data escolhida pelo pontífice também foi apropriada, dia em que a igreja celebra a festa da Anunciação do Senhor. De Roma, Túlio Fonseca para o Canção Nova Notícias. Fátima é considerada a mais profética das aparições modernas. Nossa equipe em Portugal conversou com o reitor do santuário, que explica a essência desta mensagem de paz. Na aparição de 13 de julho de 1917, Nossa Senhora declara aos pastorinhos que, se atendessem aos seus pedidos, a Rússia converter-se-ia e teriam paz. Senão, ela espalharia seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Mas mais do que a Rússia como país, ou Rússia como povo, aquilo que a mensagem de Fátima tem no seu horizonte é um determinado regime que defende um ateísmo e tenta impor esse ateísmo, isto é, tenta esconder e afastar Deus da vida das pessoas. E é contra este ateísmo militante que a mensagem de Fátima fala. E eu começo por aqui para dizer uma coisa muito simples. É muito fácil hoje dizermos que com esta invasão da Ucrânia por parte da Rússia temos de novo a cumprir-se aquilo que é a mensagem de Fátima, que a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo. Não, não é disso que se trata. Nós aqui não estamos a tratar de um regime ateu que procura impor o ateísmo e esconder Deus. Não, não. Nós neste momento o que temos é uma invasão, é uma agressão de um Estado contra o outro por motivos de domínio político. Em sua humildade e inocência de crianças, os pastorinhos achavam inicialmente que a Rússia era uma senhora malvada, uma pureza infantil que convida a olhar para toda a humanidade, dos menores até as grandes autoridades, com a intenção de oração pelos pobres pecadores. A mensagem de Fátima chama-nos a atenção constantemente para o outro e para a necessidade de acolher e de estar atento ao outro e às suas necessidades. Na apresentação do comentário teológico da mensagem de Fátima, o então secretário da Congregação para a Doutrina da Fé, cardeal Tarcísio Bertoni, afirma que Fátima é, sem dúvida, a mais profética das aparições modernas. No mesmo comentário, o então cardeal Ratzinger, prefeito da referida congregação, destaca que não existe destino imutável. A fé e a oração são forças influentes na história e que, em última análise, a oração é mais forte do que as balas. Ou seja, como Nossa Senhora disse, na aparição de julho, o meu imaculado coração triunfará. Mas é interessante que o cardeal Ratzinger, depois Papa Bento XVI, nesse comentário teológico, tenha afirmado também: o mundo não segue um caminho previamente traçado, no sentido de dizer que nada podemos fazer diante destas agressões do mal. Não, não, podemos fazer alguma coisa. E aquilo que somos convidados a fazer, antes de mais, é rezar. Num tempo de conflito como este, ouvir uma frase forte como essa, de que a oração é mais forte que as balas, choca-nos, pode-nos tocar. Mas a verdade é que acreditamos que, efetivamente, a força de Deus
é muito maior do que o mal que possamos fazer. Como sinal da presença de Maria e do poder da oração, nesta segunda-feira, dia 14, o Santuário de Fátima enviou a imagem número 13 da Virgem Peregrina para a Ucrânia, correspondendo ao pedido do arcebispo metropolita de Lviv. Pois é, o Papa Francisco expressando continuamente sua preocupação com a guerra na Ucrânia. 2 cardeais foram enviados para as fronteiras do país com o objetivo de serem ali a presença do pontífice. Depois de uma semana em missão na Polônia e na Ucrânia, o cardeal Konrad Krajewski se prepara para regressar ao Vaticano. Em uma entrevista para as mídias oficiais da Santa Sé, o presidente do setor da caridade do Papa afirmou que estabeleceu contato com refugiados, principalmente mulheres e crianças. Levou muitos mantimentos para os necessitados e presenteou soldados com terços enviados pelo Papa Francisco. Segundo Krajewski, além do sofrimento, ali há grande esperança e amor. Já o cardeal Czerny, responsável pelo dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, após sua viagem à Hungria, viajará mais uma vez à fronteira ucraniana. Através de uma nota aos jornalistas, o diretor da sala de imprensa, Matteo Bruni, comunicou que o cardeal vai manifestar a proximidade do Santo Padre àqueles que vivem com dor as consequências da guerra. Czerny chegará na Eslováquia na quarta-feira, 16 de março, e viajará para a fronteira nos dias seguintes. Através de uma carta, o prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, convidou o Papa Francisco e outros líderes religiosos mundiais para um encontro presencial na capital ucraniana como um forte apelo pela paz. Caso não seja possível o encontro, o prefeito pediu ao menos uma videoconferência que teria também a presença do presidente Zelensky. Ao finalizar a carta, um apelo, abre aspas, pedimos, Santidade, que sua presença como um líder espiritual seja um sinal de compaixão para com o povo ucraniano e assim faremos em conjunto um apelo pela paz, fecha aspas. Na Ucrânia, as negociações para a paz foram de novo suspensas. Até o momento, as autoridades dos 2 países não chegaram a um ponto comum. A guerra tirou a vida de mais 2 profissionais de comunicação, a jornalista ucraniana Oleksandra Sasha Kuvshinova e o cinegrafista Pierre Zakrzewski, do canal americano Fox News. Ambos trabalhavam para a Fox News e morreram enquanto noticiavam um ataque. Já o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, falou hoje aos militares, abre aspas, a Ucrânia não é um membro da OTAN, entendemos isso. Durante anos ouvimos que as portas estavam abertas, mas também ouvimos que não podíamos aderir. Essa é a verdade e precisa ser reconhecida, fecha aspas. A Rússia decidiu abandonar o Conselho da Europa e renunciar ao Convênio de Direitos Humanos. Olha, mudamos de assunto agora para falar dos preços dos combustíveis aqui no Brasil. Por isso, nós vamos a Brasília com Ronaldo da Silva, que traz informações a respeito de uma possível mediação do presidente Jair Bolsonaro com a Petrobras. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Yara. E boa noite a você do Brasil todo. Exatamente. O Ministério Público Federal solicitou ao Tribunal de Contas da União que investigue uma possível interferência do presidente Bolsonaro na estatal. Semana passada, Bolsonaro afirmou que discorda da chamada política de paridade, pela qual os reajustes dos preços dos combustíveis no país acompanham os preços internacionais em dólar. A repórter Camila Castro está ao vivo e tem mais informações. Boa noite, Camila. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos. O presidente Bolsonaro afirmou na semana passada que é contra a política de paridade, em que os reajustes dos preços dos combustíveis aqui no país acompanham os preços internacionais em dólar. No fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro disse que vai acionar o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, para notificar os postos de combustíveis que não reduzirem os valores nas bombas. A reação veio após a Petrobras anunciar um novo aumento nos preços de venda de diesel, gasolina e gás de cozinha para as revendas. Outras autoridades, como os presidentes da Câmara e do Senado, também criticaram a Petrobras. Depois das declarações de Bolsonaro, o Tribunal de Contas da União vai investigar uma possível interferência indevida de Bolsonaro na estatal. O pedido para a apuração partiu do subprocurador-geral do Ministério Público Federal junto à Corte, Lucas
Rocha Furtado. Em sua representação, Lucas Furtado pede que o TCU garanta a independência da empresa em face de potenciais atos irregulares que estariam então sendo cometidos pelo governo federal. Olha, ainda segundo o subprocurador-geral, o presidente Bolsonaro infringiu leis estatais quando disse que pretendia interferir na política de preços da Petrobras. Ainda na representação, o subprocurador Furtado disse que entende a preocupação do governo federal em tentar buscar alternativas para minimizar o impacto desses preços na economia, mas que isso não significa que o governo deva interferir na política de preços da estatal. Ronaldo, eu volto com você. Boa noite. Nós tivemos um problema com a conexão em Brasília. 8 estados e o Distrito Federal flexibilizaram regras sobre o uso de máscaras em espaços abertos e fechados. Além disso, outros 4 devem implementar a flexibilização ou flexibilizações nos próximos dias. Vamos ver então na reportagem como está a adaptação dos moradores do Distrito Federal. Na capital do país, a maioria das pessoas ainda utiliza máscaras. Dona Quitéria prefere manter a proteção por segurança. A doença não foi embora ainda, né? Continua aí. Então a gente tem que se proteger. Sair na rua, já sai dentro de casa já com a máscara. Outros estão assim, se sentindo livres e aliviados por não precisar mais usar máscara em locais fechados. Temos que ter os cuidados necessários, mas eu acho muito bom mesmo essa medida do governo. O uso de máscara de proteção facial contra a Covid-19 deixou de ser obrigatório em espaços fechados no Distrito Federal após a publicação de um decreto do dia 10 de março. Desde o início do mês, o uso de máscara já não era mais obrigatório em locais abertos. O anúncio foi feito pelo governador Ibanez Rocha. Estudantes das escolas públicas e particulares podem optar por usar ou não a máscara de proteção. O Sindicato dos Professores do Distrito Federal defendeu a obrigatoriedade do uso da máscara nas escolas. No Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, o uso é obrigatório apenas na sala de embarque, aviões e áreas restritas, conforme a determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que o uso de máscaras em ambientes hospitalares continua obrigatório para funcionários, mas para pacientes e acompanhantes é apenas uma recomendação, ou seja, fica a critério de cada pessoa utilizar ou não a proteção. O governo pediu ainda para que a população continue tomando os outros cuidados, como o distanciamento social e o uso do álcool em gel. O arcebispo de Brasília, Dom Paulo César Costa, também tornou facultativo o uso de máscara nas missas e demais eventos eclesiais. É opcional a máscara aqui em Brasília, mas a gente percebeu, na grande maioria, as pessoas usando máscaras. Algumas pessoas já não estão mais usando. Nós estamos seguindo as orientações, sim, do governador, também do nosso arcebispo, que corrobora a decisão do governador. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre a exportação de carne brasileira para o Canadá. Que bom, né? Daqui a pouco, então, o Ronaldo retorna conosco. A seguir, a Ação Solidária atende população de rua. No Dia do Consumidor, veja como se proteger de golpistas. Estamos de volta e em conexão com o Rodrigo Luiz em São Paulo, que traz informações sobre uma ação em favor das pessoas em situação de rua. Rodrigo, boa noite para você. Boa noite para você, Reinaldo, e boa noite a toda a família Canção Nova. Olha, começou hoje e vai até quinta-feira um mutirão para atender a população de rua. 50 instituições participam da ação. Marcelo aproveitou a oportunidade para tirar uma nova identidade. O meu RG venceu, agora 10 anos eu aproveitei e já fiz outro, né? Muito importante, e não tem só RG, tem outras coisas aí também que o pessoal de morador de rua agradece, né? Seu Maurício veio atualizar o cadastro único do governo federal. Atualizar, né, o cadastro único, para eu poder retornar a receber, que eu recebia
Bolsa Família tirou. O mutirão de atendimento à população de rua reúne cerca de 50 instituições do poder público federal, estadual e municipal e conta ainda com a participação de organizações da sociedade civil. Ao todo, cerca de 30 serviços estão sendo ofertados. Emissão de documentos, serviços de assistência social, saúde, orientação jurídica e plantão de dúvidas sobre benefícios sociais, como auxílio emergencial, FGTS, seguro-desemprego, entre outros serviços. A ideia é que a pessoa que esteja numa situação difícil, aqui ela consiga resgatar a sua cidadania em termos de documentos, em termos de serviços públicos e principalmente de orientação, todos juntos no mesmo lugar nesses 3 dias. A igreja também se faz presente. O Serviço Franciscano de Solidariedade distribui comida. A Caritas atende refugiados. Ajudando com regularização migratória para pessoas em situação de refúgio. O prédio da Caritas, que é aqui pertinho, está funcionando, recebendo perícias médicas do INSS e como ponto de apoio para a equipe que está trabalhando com comida, banheiro. De acordo com o último censo municipal, a cidade de São Paulo tem quase 32 mil pessoas em situação de rua. O serviço de atendimento a essa população vai até quinta, das 10 às 3 da tarde. E a gente muda de assunto porque hoje é Dia do Consumidor, data em que muitas lojas aproveitam para fazer grandes promoções. Mas vale sempre lembrar que é preciso tomar alguns cuidados, principalmente nas compras online. Nossa equipe mostra como se proteger dos golpes. No ano passado, Marisa fez a compra de um aparelho de ginástica pela internet para sua mãe. Depois de fazer o pagamento via Pix, ela não recebeu o produto e percebeu que tinha sido vítima de um golpe. E aí, quando eu vi aquela lista de reclamações a respeito, eu tive a certeza que eu não ia receber meu produto, porque inclusive eu fui entrar na página da loja e já não existia mais, já não estava mais no ar. Com o crescimento das vendas pela internet, golpes como estes de que Marisa foi vítima estão cada vez maiores e de todos os tipos. Hoje em dia está muito comum golpes na internet, é muito comum golpes nas redes sociais, golpes através de Pix. Eu estou entrando na rede social de um conhecido e ele está vendendo produtos, basta que eu faça um Pix, eu sei onde ele mora e eu vou retirar esse produto. Nesta semana em que se comemora o Dia do Consumidor, muitos sites oferecem descontos em suas mercadorias, que podem chegar a até 70%. Mas é preciso estar atento aos golpes. Você tem que fazer a dupla checagem. Como que você vai fazer isso? Eu recebi um e-mail de um site conhecido de e-commerce, mas não vou acessar através do link que foi enviado por e-mail. Eu vou acessar através do site que eu costumo acessar. Eu vou entrar no Reclame Aqui, eu vou entrar nas avaliações do Google e vou confirmar que aquela promoção existe. E para quem está sem receber o pedido ou percebeu que foi vítima de golpe, a ação deve ser instantânea. Procure o PROCON da sua cidade, da sua região, mas se não der certo, você tem que procurar um advogado consumerista que vai entrar com ação judicial e tentar reaver o prejuízo que você sofreu. Com toda a cautela, é possível fazer bons negócios na internet. Hoje, Marisa toma mais cuidado e continua cliente do e-commerce. Não vou deixar de comprar por causa disso, mas foi uma experiência bem desagradável. Bom, e a gente volta daqui a pouco daqui de São Paulo para acompanhar junto a série Viva Bem. Reinaldo, Yara. Ok, Rodrigo, muito obrigado. Até daqui a pouco. Olha, eu gostei dessa dica dupla checagem, hein? Tem que checar mesmo. Em 2023, o Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus de Belo Horizonte vai completar 100 anos. A abertura das ações celebrativas do ano jubilar aconteceu na tarde desta terça-feira. O ano jubilar contará com diversas atividades ao longo do ano. A abertura das festividades foi com missa em ação de graças na Catedral Cristo Rei, celebrada pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. O Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus foi fundado no dia 15, em março de 1923, pelo primeiro arcebispo da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Antônio dos Santos Cabral, com o compromisso de oferecer sacerdotes santos e pastores bons ao povo de Deus.
Hoje, 30 seminaristas trilham um caminho para chegar ao sacerdócio. A seguir, um mês da tragédia de Petrópolis, autoridades ainda procuram por desaparecidos. E o Brasil vai exportar carnes para o Canadá. Um mês após a tragédia que deixou 233 mortos e mais de 1.000 pessoas desabrigadas, Petrópolis prossegue com os trabalhos de reconstrução e apoio à população. 4 pessoas ainda estão desaparecidas no município. Há ainda muito o que fazer na cidade imperial, que foi duramente afetada pelas chuvas e enchentes no último dia 15 de fevereiro. Um mês depois, a cidade passa pelo trabalho de reconstrução, um processo ainda lento e doloroso para os petropolitanos. 15 vias seguem interditadas e, segundo a Prefeitura de Petrópolis, cerca de 3.000 pessoas fizeram cadastro para o aluguel social. Cerca de 700 pessoas ainda estão nos abrigos e esperam uma resolução. Os trabalhos do Corpo de Bombeiros continuam no Morro da Oficina e ao longo do rio Quitandinha. 4 pessoas seguem desaparecidas. O governo do estado destinou cerca de 50 milhões de reais para as obras de reparo nas localidades que foram atingidas. Como presença samaritana, a igreja segue atuando para que não falte às famílias vítimas da tragédia recursos materiais e espiritual. O bispo diocesano, Dom Gregório Paixão, ressaltou mais uma vez que ninguém será esquecido. A celebração em memória das pessoas que morreram durante as enchentes acontece neste momento na Igreja Santo Antônio, no Alto da Serra, local em que 250 moradores foram acolhidos em Petrópolis nos primeiros dias de inundações. Agora vamos à previsão do tempo para essa semana, que é de pancadas de chuva em todas as regiões. Vamos conferir. No norte, o tempo chuvoso prossegue em todos os estados de moderada a forte intensidade, especialmente sobre o Amapá, Pará e o Amazonas. E não será muito diferente no Nordeste, que vai ter uma quarta-feira instável, com pancadas de chuva nos estados de forma mais intensa, no Piauí e no Maranhão. No centro do país, o sol vai brilhar forte em grande parte do Mato Grosso do Sul. A chuva cai no decorrer do dia em Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal. Vamos falar daqui da nossa região, pois vivemos vários dias de muito calor, tempo abafado e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Para essa semana, a chuva será mais isolada, principalmente a partir de amanhã, em áreas de São Paulo e de Minas Gerais, com risco de temporais. Máxima de 29 e mínima de 20 graus em São Paulo, capital. Máxima de 31 e mínima de 19 graus em Belo Horizonte. Agora, informação para os capixabas. O tempo seco pode ter uma trégua devido a possibilidades de pancadas de chuva isoladas no estado, com máxima de 33 e mínima de 23 graus em Vitória. Por fim, no sul, o sol volta a deixar o dia quente, principalmente no Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e do Paraná. As máximas atingem os 26 graus em Porto Alegre, 25 em Florianópolis e 23 graus em Curitiba. Agora que você está por dentro da previsão do tempo para amanhã, vamos chamar Ronaldo da Silva em Brasília, que traz informação sobre o novo mercado de exportações de carne do Brasil. Com você, Ronaldo. É isso, Yara. O Canadá autorizou a importação de carne bovina e suína do país. O anúncio foi feito pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e agradou os representantes de frigoríficos do Brasil. A confirmação foi feita pelas redes sociais. A abertura de mercado para a importação de carnes bovina e suína do Brasil atende uma meta estabelecida pelo Ministério da Agricultura e deve gerar aumento no número de emprego no setor. Essa abertura de mercado faz com que a gente ultrapasse os 200 mercados por dia estipulados como meta no Ministério da Agricultura e também é uma notícia muito boa para os frigoríficos brasileiros que podem empregar e trazer renda para o interior do nosso país. A decisão do Canadá representa acréscimo de 150 milhões de dólares por ano em exportações de carnes in natura. No país, não há taxas para a exportação de carne suína, o que deve facilitar ainda mais as negociações. Em nota, a Associação Brasileira de Proteína Animal comemorou a decisão dos canadenses.
A abertura é válida, neste primeiro momento, para os estabelecimentos sob inspeção federal localizados no estado de Santa Catarina. À época da solicitação inicial, o estado era o único reconhecido como livre de aftosa sem vacinação, que é um critério estabelecido pelas autoridades canadenses. A viagem da comitiva brasileira ao Canadá também foi para negociar a compra de potássio. O Brasil deve aumentar a importação do produto de empresas canadenses. Hoje, cerca de 4 milhões de toneladas são importadas do país. Tereza Cristina terá reuniões com empresas produtoras de fertilizantes e pretende fechar novos negócios. Estamos aí com várias reuniões agendadas durante o dia de hoje. Por hoje aqui de Brasília é só. Eu desejo a todos vocês uma boa noite e volto aí nos estúdios, Yara e Reinaldo. Obrigada, Ronaldo. Após o intervalo, a devoção a São Longuinho. E veja também a primeira reportagem da série Viva Bem. Hoje a igreja celebra a festa de São Longuinho, de grande devoção popular em todo o país. Nossos repórteres Emerson Tersigni e Genilson Passetti foram até Guararema, no interior paulista, onde está a única imagem dedicada ao santo no Brasil. As paredes de taipa de pilão, o chão antigo e a arquitetura de mais de 300 anos são características inconfundíveis de um lugar rico em histórias. Esta é a igreja de Nossa Senhora da Escada, em Guararema, interior paulista. Patrimônio que encanta os olhos e uma única imagem de São Longuinho no Brasil. Dona Yara vem todo ano do Guarujá para visitar o seu grande amigo Longuinho. Todo ano, dia 15 eu estou aqui, dia 15 de março eu estou aqui. Eu acredito nele porque tudo que eu pedi até hoje não me foi negado. E não é só perda de objetos, é de qualquer coisa. Ao santo católico, o povo brasileiro suplica pelo reencontro com objetos perdidos. De estatura baixa, ele encontrava objetos que caíam embaixo das mesas da corte romana e devolvia aos donos. Assim, surgiu o costume de pedir ajuda a São Longuinho para encontrar o que se perdeu. São Longuinho é um grande exemplo de conversão, né? Alguém que esteve ao pé da cruz, que recebeu o sangue e a água de Jesus, foi curado de uma cegueira, e aí então ele se converteu ao cristianismo. É o achador das coisas perdidas e muita gente alcança muitas graças, acha muitas coisas pela intercessão de São Longuinho, tudo que está perdido. Então ele tem um grande apelo popular aqui no Vale do Paraíba. E os 3 pulinhos são só uma demonstração de carinho ao santo que caminha com o povo rumo ao céu, que é a nossa meta. Hoje eu conversei com São Longuinho, antes eu não tinha falado com ele. Os 3 pulinhos eu conheci quando eu era pequena, né? E parei de dar os 3 pulinhos depois que eu fui para a igreja evangélica. Só que eu não estava bem do jeito que eu estava e voltei à casa do Pai. E viva São Longuinho! Uma das ações da Canção Nova é promover a vida e a família e construir um ambiente de amor e paz. Este gesto evangeliza e acontece porque muitas pessoas contribuem para que esta canção seja cantada todos os dias com boas obras. Vejam só, estamos com 47% de nossa meta na campanha nesse mês de março. Ajude a multiplicar o bem e a fazer a diferença na construção da paz. Acesse clube.cançãonova.com e faça sua doação. Obrigado por seu comprometimento e fidelidade. Acompanhar gestantes que optam pelo parto humanizado, dando auxílio físico e emocional antes, durante ou após o parto. É o trabalho da doula, que tem a missão de contribuir na construção da vida, ajudando na dor, tristezas e desconfortos e encontrando soluções para bem-estar das mães. Ser mãe é gerar vida, tarefa que não é fácil e muitas vezes causa dúvidas e incerteza. Por esse motivo, da gestação ao período de pós-parto, o trabalho de uma profissional pode ajudar bastante, a doula. A mãe, a família fica muito fragilizada, porque é um universo muito novo. Então, a gente vem para aconselhar, para dar todo o suporte necessário, emocional, físico. Para atuar como doula, é necessário ter mais de 18 anos, o 2º grau completo e formação específica na área.
Para Maiara, ser doula é ver a beleza durante a construção da família, a partir de uma nova vida. Quando a criança nasce, sabe, você vê aquela família, é impossível não emocionar. Sabia que o trabalho da doula não é apenas para mães de primeira viagem? A Silmara mostra que após sua primeira gestação, sem acompanhamento e passar por dificuldades, ela quis ter uma experiência diferente. O meu sonho, quando eu tive minha filha, era ter um parto normal. Eu tive passagem, eu tive dilatação, só que aí no último momento eu não sabia, mas eu sofri uma violência obstétrica e aí acabou tendo que fazer uma cesárea de emergência. Quando eu descobri essa nova gestação, eu já procurei ela e falei assim, olha que eu preciso de uma ajuda, eu preciso de uma doula. Para Roberta Reis, doula e responsável pelo projeto Vida, que propõe formação aos profissionais da área, o parto humanizado está relacionado à boa assistência da gestante. A nossa função dentro do parto humanizado é favorecer para que essa mulher viva uma experiência da forma mais dócil e amável e não traumática possível. Todo esse apoio durante a gestação cai também muito o risco de depressão pós-parto das mães. A missão da mãe é dar a vida, doar-se inteiramente ao amor e aos desígnios de Deus. A realização de um sonho que muitas mães, infelizmente, veem com dor, eu vejo com amor, com muito amor. Muito bom. Vamos voltar a São Paulo com o Rodrigo Luiz, que traz uma série especial produzida por nossa equipe de jornalismo da capital paulista. Rodrigo? Boa noite, Yara Naíris. Estamos de volta daqui do estúdio da TV Canção Nova na Vila Mariana para a gente acompanhar a série Viva Bem. Você anda apressado, se sente pressionado ou esgotado? A partir de hoje até sexta-feira, vamos acompanhar juntos uma série de reportagens especiais. As reflexões apresentadas pela repórter Danusa Rego são baseadas no livro Viver Bem, de Corpo e Alma, do monge beneditino alemão Anselm Grün. O primeiro episódio mostra como o ambiente em que a gente mora, estuda, trabalha, pode nos adoecer ou nos curar. Já parou para pensar que estar em determinados ambientes faz bem ao corpo e à alma? É sabido que o lugar influencia muito o nosso estado de espírito. A casa ou o lugar de trabalho, onde nós habitamos no cotidiano, pode gerar cura, como pode gerar doenças emocionais. Eu recordo daquela passagem bíblica que Jesus diz que quando o espírito é expulso da nossa vida e a casa fica aberta, arejada, o espírito vai e, não encontrando morada, ele volta e ali traz 7 espíritos piores. Então, quando você entra na sua casa, por exemplo, e está lá roupa jogada para tudo quanto é lado, a pia cheia de louça, as coisas desorganizadas, isso reflete que a pessoa não está bem emocionalmente. E é importante entrar em contato com a luz natural. A luz que não ilumina somente a mente humana, mas fortalece os mecanismos de defesa do corpo. Eu preciso da luz do dia, eu preciso da luz solar para gerar saúde emocional. Arejar a casa, arejar o ambiente, é permitir que essa luz de Deus invada meu coração. A igreja onde Padre Rafael atua foi construída com estruturas de metal e vidros, favorecendo assim a entrada da luz solar. É um bairro carente, nós não temos tantas praças, nós não temos tanto ambientes, ali bem organizados como nos grandes centros. E quando tivemos a inspiração de um lugar sagrado para rezar, a primeira coisa que pensei, não um lugar fechado, mas um lugar que tivesse o contato com a natureza, o barulho das águas, que eu pudesse respirar, assim eu posso rezar melhor. Anselm Grün ensina também que é indispensável controlar a respiração e respirar ar puro. Uma boa respiração acalma o ser humano. Importante ainda, expirar. A expiração é tão importante quanto a respiração.
Nesse sentido, o monge alemão indica a meditação como forma de encontrar o próprio centro e descobrir a fonte do Espírito Santo. Ela purifica as emoções, sentimentos negativos como raiva, ciúmes, inveja e impaciência. É importante, portanto, ordenar nosso exterior e interior. Então, emocionalmente, eu preciso de organização física. Espiritualmente, aqui, no interior, eu preciso pedir ao Espírito Santo. Organize o caos que muitas vezes se encontra, para que coloque tudo na sua devida ordem. Bom, espero que esse conteúdo que está disponível em nosso site noticias.cançãonova.com seja uma motivação a mais para a gente adquirir hábitos mais saudáveis. Na reportagem de amanhã, vamos ver como é possível buscar equilíbrio em nossa rotina do dia a dia. Uma boa noite para vocês, Reinaldo e Yara. Rodrigo, até amanhã, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado e boa noite e até amanhã. E assim encerramos a edição de hoje do Canção Nova Notícias. Reveja as reportagens no site noticias.cançãonova.com. Daqui a pouco, às 8 horas, assista ao programa Pra Ser Feliz com o padre Adriano Zandoná. Às 9 horas, veja o documentário Ucrânia, Atos dos Apóstolos 2000 anos depois. E às 10h30, PHN. Uma ótima noite a você. Boa noite e até amanhã.